Oi, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Vocês não imaginam a falta que eu sinto de dizer isso quando eu fico sem gravar aqui pro canal. É muito engraçado. E aí eu fico planejando na minha cabeça, né, conforme as coisas vão acontecendo, e eu tenho vontade de vir compartilhar aqui o que eu quero dizer. E aí eu fico pensando na minha cabeça como é que eu vou falar e planejando, mas pôr em prática não é tão simples assim, né? Mas o importante é que agora eu tô aqui. Então já chega te inscrevendo no canal se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação, que aí, assim, quando eu conseguir gravar, quando eu conseguir postar o vídeo, tu já vai receber aí e não vai perder, tá certo? Bom, o primeiro assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje foi uma sugestão de uma outra mãezinha que ela me deu lá no Instagram, que é a amamentação, né? Nós estamos aí no finalzinho de agosto, que é o mês de conscientização da importância do aleitamento materno, né? Mas é sempre tempo de falar sobre isso. É o nosso chamado agosto dourado. E a verdade é que a maioria das pessoas vê a amamentação como algo muito simples, como se toda mulher nascesse pronta para amamentar, né? Que é só querer que isso vai acontecer naturalmente, mas não é bem assim na prática. A gente sabe que é muito importante, né? O alimento principal, fonte de alimento principal para as crianças, é uma conexão gigantesca da mãe com o bebê. É muito lindo, mas não é muito fácil, né? Nem sempre é algo muito simples. Existem mulheres que não conseguem amamentar por N motivos e também pode ser muito doloroso, né? Aqui comigo, quando eu tive o Otávio, ele mamou exclusivamente no meu peito até os 6 meses de idade dele. E aí depois a gente começou a introdução alimentar e ele seguiu mamando até os 2 anos e 4 meses. E eu sempre amei, né? Porque as pessoas me diziam, ai, tu não vai parar de dar mamar pra esse guri e tal, já tá grande. E eu ficava ali, né, segurando mais um pouco. Porque eu acho que é uma conexão muito grande, sabe? É a única coisa que só a gente pode fazer pelo nosso filho. Eu sempre dizia isso. Porque uma mamadeira qualquer um pode fazer. Uma fralda qualquer um pode trocar, o banho qualquer pessoa faz. Mas amamentar no peito é só a gente. Então eu achava meio insubstituível assim e fiz o máximo que eu podia. E aí eu tinha uma expectativa muito grande com a Isabela para seguir nesse mesmo caminho, né? E aí que chegou uma coisa mais inusitada, assim, que foi bem complicada para mim, na verdade, foi bem frustrante no início, porque a Isabela, ela não conseguiu mamar logo que nasceu. Ainda no hospital, ela tinha bastante dificuldade, né? Mas naqueles primeiros dias eles têm uma certa reserva, então ela não estava passando fome. Mas a gente veio para casa e isso permaneceu. E aí ela tava ficando com fome porque ela não conseguia pegar o meu peito. E ela ficava braba por não conseguir, aí quanto mais braba ela ficava, mais difícil. Então não conseguia sugar. E aí a gente precisou dar a fórmula para ela. E foi assim um baque, sabe? Porque eu não nada contra, eu nunca tive nada contra quem dava fórmula, mas era algo que para mim era novo e que eu não gostaria de precisar fazer. Mas eu não podia deixar ela passando fome, né? Então ela começou a tomar mamadeira e eu continuei sempre insistindo no peito. Só que eu pensei, se ela não pegou antes, não vai ser agora tomando, né, fórmula que ela vai pegar. Mas não. Aí eu continuei insistindo e de primeiro ela usava o peito mais como alento, assim, né? Porque eles não mamam só para se alimentar, eles mamam para se acalmar, né? Para ter aquele momento ali com a mãe. N fatores que se tu pesquisar aí tem várias coisas bem positivas na amamentação. E aí ela se alimentava mais pela mamadeira, tu percebia assim que ela não se satisfazia só mamando no peito. E aí eu fui intercalando. E conforme foi passando, o que foi mudando, sabe, esse círculo, que antes ela mamava mais a mamadeira e menos o meu peito, foi mudando. Ela foi pegando menos a mamadeira e mais o peito. E assim foi indo, ela foi aprendendo com o tempo
a mamar. E aí, naturalmente, ela largou a mamadeira e ficou só mamando no meu peito. O que foi maravilhoso, porque era exatamente o que eu queria. Mas aí a gente chega num outro ponto da amamentação que acaba sendo uma prisão para as mães, né? Entre aspas. Porque, na verdade, eu não tinha tido essa experiência da mamadeira, né? Então, eu não sabia como é que funcionava. E aí, tudo que é bom tem um lado ruim, mas vice-versa. Eu não queria, né, inicialmente dar a fórmula, mas quando eu vivi a realidade da mamadeira, eu percebi que existiam algumas vantagens, no sentido de que alguém poderia dar a mamadeira para ela enquanto eu fazia outra coisa. E aí até tivemos uma situação que foi bem complicada, porque eu tinha a formatura de um grande amigo meu, né? Ele estava se formando em medicina, então era um momento assim bem especial. E só que era em outra cidade, né? Em Porto Alegre, a gente mora em Camaquã. Então, e a Isabela, a princípio eu iria, né, no dia e voltaria no outro dia de manhã, e a Isabela ia ficar com a minha mãe. Claro que eu já ia ir com o coração apertado, né, gente? Porque ela ainda é bem pequenininha e deixar um filho pra trás, enfim. Mas eu ia ir e eu tava contente que eu iria, até por participar dessa, né? Enfim. Só que com essa troca, né, eu não poderia ir deixar a Isabela, só poderia ir se ela fosse comigo. Mas, dadas as nossas circunstâncias, não tinha como, né? A logística não fazia sentido, eu sozinha com ela, né? Ficaria muito complicado, até por ela ser muito bebezinha. E aí eu não pude ir, né? Me privei, de estar nesse momento. Eu confesso que foi bem difícil, assim, sabe? Mas era o certo a se fazer, né? O mais importante, como eu disse, minha prioridade sempre vai ser ela, né? Ela e o Otávio, os meus filhos. Então, não deu pra mim ir, mas acontece e eu acredito que o lado bom sobressai ao lado ruim, né? Com certeza, essas coisas a gente fica mais. Eles ficam muito mais dependentes da gente, porque para se alimentar, a mãe tem que estar ali. Então, não importa o que eu esteja fazendo, na hora da Isabela mamar, eu tenho que parar e estar ali para ela. Mas é sobre isso, né? Ser mãe é sobre isso. Eu não trocaria isso aí por nada, assim, tipo, eu tenho condições de dar o mamar, eu tenho leite, enfim, a Isabela conseguiu, mas mesmo assim, para mim ter mais liberdade, para que eu possa fazer qualquer coisa, eu vou dar mamadeira para ela. Não, não é uma opção. Se a gente consegue com que ela mame exclusivamente no peito, é isso que vai ser feito, sabe? Porque é o melhor para ela, então, consequentemente, é o melhor para mim também, mesmo que eu perca algumas coisas, faz parte. Agora, o assunto é até meio polêmico aí. Eu até fiz um post lá no meu Instagram a respeito disso, então, se não me segue ainda, vai lá me seguir, eu vou deixar o arroba aqui. Que é sobre certo ou errado na maternidade, né? A gente vive aí numa era de muita informação, né? O que tem um lado muito positivo, mas também pode ser uma questão bem complicada, principalmente para as mamães. Independente de ser de primeira viagem, de segunda, terceira viagem, não importa. Que são a quantidade de informações e opiniões divergentes que a gente encontra, né? Enquanto tu rola ali o feed do teu Instagram, por exemplo, né, vai ter uma pessoa, né, uma médica, todas as pessoas com bom embasamento, com opiniões diferentes. Um vai dizer que tu pode dar, que tudo bem tu dar chupeta pro bebê, outro vai dizer que não, Deus o livre, tu dar chupeta pro bebê. Então, além dos pitacos, né, tão tradicionais na maternidade, que quem é mãe vai me entender, que são as opiniões externas que normalmente não são solicitadas, mas que as pessoas querem, né, opinar em como tu deve fazer com teu filho, nem sempre fazem por mal, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. A gente tem aí essa série de coisas que te deixam, né, confusa, tu não sabe para que lado tu vai, o que que tu faz. Então, não é uma coisa muito simples. E eu vou dizer aqui a mesma coisa que eu coloquei no post lá. Certo e errado na maternidade não existe. Porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para ti e vice-versa. Então, óbvio que existem questões que não tem o que tirar nem pôr, né? Tipo, antes dos 6 meses de idade, é totalmente errado tu dar um alimento pro teu bebê.
Ou, sei lá, vacinas, não é algo a ser discutido, porque eu acho que sim, eu acho que não. Vacina tem que dar e ponto. Mas existem coisas que vão ser escolhas de cada um, dentro da realidade, da circunstância de vida de cada mãe. Porque é tua maternidade, é teu filho, então tu que tem que saber o que é melhor para ele, entendeu? Ah, existem opiniões que divergem. Ok, cada um sabe do seu filho, o filho é teu. Não te culpa, não pesa a tua consciência por conta de decisões diferentes. Ah, porque a fulaninha faz assim com a filha dela e eu não consigo fazer assim com a minha. Ok, é o jeito da fulaninha e tu tem o teu. Algumas coisas vão ser melhores em uma casa e outras vão ser melhores em outra casa. E é assim que funciona. Por exemplo, a questão de expor ou não os bebês a telas, né? A televisão, o celular, enfim, deixar eles assistirem desenho. Eu gostaria muito de não fazer, sabe? Eu realmente concordo que quanto mais a gente tardar esse contato deles, melhor. Existem vários motivos que aí, se tu tiver interesse, tu pesquisa aí direitinho, que eu realmente concordo. Eu gostaria de não deixar a Isabela assistir desenho, mas não é algo que funciona na minha rotina. Primeiro, porque eu tenho o Otávio. Eu tenho um outro filho de 8 anos de idade que tá sempre assistindo desenho. Ele usa o celular e o desenho tá praticamente o dia inteiro ligado quando ele tá em casa, né? Televisão ali. E aí, para que a Isabela não tenha contato com essa televisão, com a tela, eu tenho que privar ela de não ir para o lado da sala da cozinha. A Isabela já é um bebê que demanda muito colo. Agora que a gente está evoluindo um pouco mais isso, ela tem ficado bastante tempo no bebê conforto, até enfim, né? Ela tá me dando um pouco mais de liberdade para realizar as coisas. Mas ainda é um processo. Então, o desenho é o meu aliado e eu preciso usar as coisas que estão ao meu favor. Então, ela assiste TV. Ah, poderia me esforçar mais para que ela não tivesse esse contato? Poderia, mas ia ser um peso para mim. Então, eu acho que a partir do momento que algo se torna muito difícil, se torna muito pesado, a gente precisa manter um equilíbrio, porque aí eu vou acabar gerando um problema maior por estar excessivamente cansada, enfim, N coisas que vão me dificultar e trazerem maiores problemas, vamos dizer assim, para nossa relação, nossa rotina no dia a dia, do que o fato dela assistir desenho, entende? Então, tá certo? Não, mas é o que funciona para mim, entendeu? Se tu concorda com isso e consegue fazer na tua casa, show! Agora, se tu nem acha que seja uma necessidade, que tu não dá bola, beleza também. A gente não é menos mãe por isso, entende? A questão é essa. O fato da gente não fazer, não conseguir ou não querer cumprir o que a maioria das pessoas fazem, o que a maioria das pessoas pensam, não nos torna menos mãe. Só nos torna uma mãe com uma opinião diferente sobre um determinado assunto. Que nem o bico. Ah, porque o bico faz mal, não sei o quê. Gente, eu sou super a favor do bico. Eu tenho paixão por crianças chupando bico, mas nenhum dos meus filhos pegaram. O Otávio chupou o bico um pouquinho, depois, nos primeiros meses ali, depois ele largou e não tinha Cristo que fizesse ele chupar. Aí depois de grande lá, já tinha 2 anos e pouco, foi quando ele foi soltando o peito, ele chupava bico de vez em quando com a minha mãe, assim, que a minha mãe dava bico pra ele, que ela ficava com ele quando eu trabalhava. E aí ele chupou, mas também foi muito pouco, ele largou, acho que até por conta dele, nem me lembro como é que foi. E a Isabela também começou ali no hospital, eu já dei uma chupeta pra ela, né? A gente já fazia escondido das enfermeiras, porque a gente sabe que elas não gostam. Mas também depois ela já começou a cuspir. Eu ainda dou umas insistidas, assim, sabe? Passo fuxicore, aqueles negocinhos pra dar gosto, mas ela gosta. Então, eu vou fazer o quê? Não é certo, não é errado, cada um tem uma opinião. Eu sou a favor, mas meus filhos não quiseram chupar, e vou fazer o quê? Não tem que fazer. Então, a gente vai se adaptando com aquilo que funciona e o que a gente tem a nosso favor, entende? Não é que precisa ser cumprido um protocolo, um manual de instruções. Não é assim que funciona. Na teoria, tudo é muito legal, muito ok, muito fácil, muito simples. Mas a realidade não é essa.
A Isabela dorme comigo, ela dorme no meu braço. E aí tu vai me dizer, tá certo? Talvez não, mas é como a gente lida aqui em casa e tá tudo bem, entende? As coisas vão funcionando da forma como elas têm que ser. Então, não se culpe também por tomar as tuas decisões, faça as tuas próprias escolhas. A gente pode, obviamente, buscar orientação, a gente pode querer melhorar alguns aspectos. Eu sou super a favor disso, eu concordo com isso, mas não se limita a precisar ser como outra pessoa para considerar que aquilo é ser uma boa mãe. Não é assim que funciona, tá certo? E por último, mas não menos importante, na verdade eu diria que é até mais importante, eu acho, um assunto que veio muito forte assim no meu coração de dividir com vocês em uma das madrugadas que eu estava acordada quando a Bela adoeceu, né, que eu fiquei em claro, enfim. E eu vi um post no Instagram que me fez pensar novamente sobre isso, mas com um outro olhar. Uns dias antes eu tinha precisado responder uma pergunta. Tava conversando com uma pessoa e ela me perguntou, né? Eu falei que eu tinha 2 filhos, e aí acabou surgindo assim um assunto, nem lembro como é que foi, de que não eram filhos do mesmo pai, que eram filhos de pais diferentes. E eu falei aquilo com um peso muito grande. E aí depois, várias vezes, assim, eu já tinha este pensamento preconceituoso, assim, vamos dizer, sobre mim mesma, né? Que eu tenho 27 anos, 2 filhos de pais diferentes e não estou com nenhum dos dois. Então, eu sou uma mãe solo, no caso, de 2 filhos de pais diferentes. E eu olhava para mim, eu mesma, com um peso muito grande sobre isso. Porque a gente sabe que não é algo, não é a maneira correta, vamos dizer assim. Eu recém falei de certo e errado, né? Não é bem essa palavra que eu gostaria de dizer, mas não é o comum, não é o tradicional que aconteça dessa maneira, né? A gente imagina as coisas de um outro jeito. Mas a realidade de cada pessoa, a história de cada pessoa, nem sempre vai fluir da maneira como a gente sonha, enfim, N coisas. E tá tudo bem também, ok. Só que eu ficava muito presa nisso de o que as pessoas iam pensar, como as pessoas deveriam estar falando. E o que é verdade, com certeza sempre vai ter alguém que vai estar te criticando, mas isso independente da vida mais perfeita e correta que tu tiver, sempre vai ter uma crítica. Só que aí o que aconteceu? Nessa madrugada, eu falei assim, não, mas só um pouquinho. Se eu mesma tô olhando dessa forma pra mim, me criticando, realmente eu não achava algo, não via isso como ok, sabe? Eu achava isso algo muito desprezível, sei lá, não sei uma palavra certa pra falar pra vocês. Quem dirá os outros? Como eu vou querer que os outros me entendam ou me respeitem, sabe? Se eu mesma não faço isso. Inclusive, eu já tinha me privado de algumas coisas por conta da situação. Por exemplo, assim, ó, eu queria ir na igreja, né? Que eu gosto de ir no culto, enfim. E aí eu não fui, deixei de ir, porque as pessoas de repente iam me olhar torto pela minha situação, ou iam me perguntar alguma coisa, não por mal, né? Mas iam me perguntar e eu ia precisar responder, e eu não ia me sentir bem com isso. E aí eu deixei de ir. Só que assim, primeiro, que eu não tenho nem que ligar pro que os outros acham, né? A opinião que importa é a opinião da minha família, que é para quem eu tenho que prestar contas, e a minha vida, por exemplo, dentro dessa realidade, né, de ser a igreja, o meu relacionamento com Deus, estar com o meu coração em paz com Deus. O que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, é um problema deles, não meu. Só que na minha cabeça isso não tava fluindo com essa obviedade que é, sabe? E aí não, só um pouquinho, isso não pode ser desse jeito. E aí, por fim, quando eu fui, obviamente não foi nem um pouco assim, né? Se alguém pensou alguma coisa, ok, mas ninguém me distratou como sempre, sabe? Não fazia nem sentido esse meu pensamento, porque eu nunca fui destratada dentro da igreja, enfim, não é essa a questão, porque é só um exemplo, né? O local.
porque eu achava que as pessoas, de uma maneira geral, iam estar me julgando, entende? E se tiverem julgando, ok, mas eu não posso estar me julgando. A grande questão é essa, que eu tenho que estar em paz com a minha realidade, porque é essa. Então eu tenho que me aceitar, porque não, um pecado seria se eu tivesse deixado os meus filhos, se eu não tivesse assumido os meus filhos, enfim, outras escolhas que eu tivesse feito diferente. E não é isso. Então, o fato de eu não estar casada, então, enfim, é um tabu muito grande que eu percebi estar no meio disso aí sem nem concordar, sabe? Que não sei se eu tô me fazendo entender. Tipo assim, eu nem acho que seja extremamente necessário tu cumprir esse protocolo de estudar, casar, ter filhos, que é o certo. Mas eu tava me culpando por não estar vivendo isso. Não faz sentido? Não faz sentido, mas essa sou eu. E aí eu tava, sim, tipo, sofrendo por conta disso, sabe? Eu ainda estou nesse processo, vem horas que eu, né, tenho que pensar, não, Marina, só um pouquinho, esse não é assim que tu tem que pensar, porque eu tenho que estar em paz com a minha identidade e com quem eu sou. E essa sou eu, mãe de 2 filhos. E é o que me faz mais feliz na vida, apesar das grandes dificuldades, apesar das privações, enfim, apesar de não viver uma realidade conforme eu gostaria, e eu não tô falando de relacionamento, tá? Para deixar claro, mas, enfim, essa é a minha vida. E tá tudo bem. Então eu não posso me olhar com um julgamento, com um peso. Eu tenho que trabalhar para que as coisas fluam bem, né, no meu coração, para que isso não, para que a coisa mais linda da minha vida não se torne um peso. E eu acredito que isso não seja algo só meu, específico meu. Eu acho que toda mãe solo, né, que falar mãe solteira é um termo muito pesado, assim, porque a gente não diz mãe casada, então por que a gente tem que dizer mãe solteira? Mãe solo. Deve ter, assim, em algum momento. Por mais bem resolvida que a gente esteja, às vezes até é uma escolha, a pessoa, né, quis ter aquele filho sozinha, enfim, inúmeras realidades. Eu acho que vem horas que a gente acaba se frustrando com fatores externos desse pensamento que a gente tem, assim, pré-concebido na sociedade, na vida, enfim. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque não é assim que funciona, né? O importante é a gente ser firme e cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres e assim por diante, como é em cada família, casada ou não, enfim. Bom, pessoas, por hoje é isso. Eu termino de gravar assim, me sentindo tão leve, sabe? De primeiro, quando eu gravava, eu me sentia meio abobada falando com o celular. E agora isso me faz tão bem que eu sinto muita falta de gravar. Então, se tu gostou do vídeo de hoje, já deixa teu like, encaminha para alguém que tu acha que vai se interessar por alguma coisa que eu falei aqui. Não esquece de me dizer aqui nos comentários o que tu tá achando. Eu nem acredito que eu consegui terminar de gravar e a Isabela não acordou. Isso é uma vitória no dia de hoje, tá certo? Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!